Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Genética Geral do curso de Bacharelado em Agronomia. Hoje iremos resolver então alguns exercícios envolvendo heredograma. O primeiro exercício que eu trago para vocês nos diz o seguinte: nos heredogramas abaixo, os símbolos pretos indicam que os indivíduos são doentes. Então nós temos três famílias. Supondo que não haja mutação, analise os heredogramas e assinale a alternativa errada, ou seja, a incorreta. Ele não está querendo aqui nessa questão que a gente marque a alternativa correta. O que diz a alternativa A? As informações disponíveis para a família 1 são insuficientes para a determinação da recessividade ou dominância da doença. Então vamos lá. O que a gente enxerga na família 1? Que o homem doente casou com uma mulher sadia. Tiveram 3 filhos, 2 sadios e 1 doente. Então, partindo que a doença é dominante, ou seja, o pai vai ser azão azinho e a mãe azinho azinho. Por que o pai é azão azinho? Porque esse casal, né, tiveram 2 filhos brancos, ou seja, azinho azinho. E o terceiro filho, a terceira filha no caso, pintadinha de preto, ou seja, doente. Então, se está considerando que ela é dominante essa doença, daí os doentes serão heterozigotos. Mas também a gente pode considerar que ela é recessiva essa doença. Então o pai ali, ele seria azinho azinho, e a mãe branquinha, né, que não está pintado o círculo dela, azão azinho. Isso vai formar então 2 filhos brancos, nesse caso aqui, azão azinho, e o filho e a filha pintadinha ali de preto, azinho azinho. Então, essa alternativa que diz que não tem como, né, são insuficientes as informações para a gente dizer se a doença é recessiva ou dominante, ela está correta. Porque tanto faz a gente colocar a doença como dominante, como recessiva, a gente consegue fechar a distribuição das letras nesse heredograma da família 1. Então, vamos para a alternativa B. Na alternativa B diz o seguinte: a família 2 apresenta uma doença dominante. Então, o que a gente enxerga na família 2? Que o homem e a mulher que casaram, que deram origem a essa família, eles são doentes, porque eles estão pintadinhos de preto. E tiveram 3 filhos ali que não estão pintados, estão brancos, ou seja, que eles são sadios. Logo, para a gente poder ter essa característica, os pais têm que ser heterozigotos e os filhos homozigotos recessivos. Então, sim, a família 2 apresenta uma doença dominante. Esse é o genótipo, então, dos pais. Lembrando que seres recessivos, ou seja, se a gente determinasse que a doença é recessiva, obrigatoriamente esse casal só teria filhos pintadinhos, filhos de cor preta, porque recessivo só gera recessivo. Não esqueçam disso, pessoal, tá? Então vamos para a alternativa C, que nos fala o seguinte: o genótipo dos pais da família 3 é heterozigoto. O que a gente teve na família 3? Tanto o homem quanto a mulher que originaram a família são branquinhos, porém tiveram filhos, 2 pretinhos e 1 branquinho. Logo, para acontecer isso, eles têm que ser heterozigotos, e o genótipo dos filhos vai ser esse aqui apresentado para vocês. Os pintadinhos, né, os pretos são azinho azinho, e a terceira filha ali que a gente não sabe o genótipo é azão azinho, porque a gente sabe que ela não é doente. Logo, sim, o genótipo dos pais da família 3 é heterozigoto, porque se eles fossem novamente recessivos, tá? No caso assim, azinho azinho, não teria como eles formarem a doença. Ah, mas se eles fossem azão azão, se eles fossem azão azão, o homozigoto, né, não teria como eles fazerem os filhos azinho azinho. Então, o genótipo dos pais da família 3 é sim heterozigoto, tá? Porque os doentes são azinho azinho, então ambos precisam enviar o azinho. E a letra D, os descendentes da família 3 são todos homozigotos. Essa é a alternativa errada, porque os 2 primeiros filhos dos pretos, sim, eles são homozigotos, porém a terceira filha ali, que é branquinha, ela pode ser sim homozigota, azão azão, como ela pode ser azão azinho. Então ela tem 2 possíveis genótipos, azão azão, azão azinho. Então ela não é homozigota, como eu disse ali, ó, todos os descendentes da família 3 são homozigotos. Logo, a alternativa que a gente deve marcar como incorreta e a certa para acertar a questão, então, é a letra D de Dinamarca. Os descendentes da família 3 são todos homozigotos.
Agora nós temos um outro exercício aqui, um pouquinho mais complicado. Diz o seguinte: a sensibilidade gustativa ao PTC é uma característica condicionada por um gene autossômico em humanos. Considerando a genealogia abaixo e descartando a hipótese de mutação, assinale a ou as, né, proposições verdadeiras. Então vamos lá, a gente tem aqui 6 assertivas com valores diferentes, que daí a gente tem que somar para fazer a marcação, e daí nós temos esse heredograma. Então vamos lá, aqui vale um ponto, diz o que para nós essa afirmação? O alelo que condiciona o fenótipo sensível é dominante sobre o alelo que condiciona o insensível. E o que está informando para nós aqui olhando o heredograma? Que os pintadinhos de preto, eles são os insensíveis e os branquinhos, eles são os sensíveis. Então, o número 1 aí, o que vale um ponto, nos disse que o sensível, ou seja, os branquinhos, eles dominam sobre o alelo que condiciona o insensível. Olhando o heredograma, a gente pode confirmar que está correta essa afirmativa. Por quê? Lá na primeira linha, tá, os indivíduos que geraram, na primeira linha aqui, que geraram toda essa família, ou seja, o indivíduo primeira linha 1, primeira linha 2, eles são heterozigotos, porque eles tiveram o primeiro filho aqui, na segunda linha, o número 2, azinho, azinho, ou seja, eles tiveram um genótipo diferente que eles. Então, sim, pessoal, está correta que o sensível, ou seja, o branquinho, é dominante sobre o que é pintado de preto, que é o insensível. Lembrando aquele que nunca um recessivo vai formar um dominante, então não tem como ser o contrário. Já pondo aqui então as letras que a gente já tem certeza que vai dar os genótipos e daí pelo menos uma letra, que nem no caso desses aqui, né, azão, alguma coisa, a gente já pode ir distribuindo essas letras e seguir na questão. Então, o número 1 ali, o que vale um ponto, está correta. E vamos ver o número 2 agora. O que diz a afirmativa 2? Os indivíduos primeira linha 1 e primeira linha 2 são necessariamente heterozigotos. Sim, eles são, porque eles tiveram um filho de cor diferente deles, pintadinho de preto, que é o insensível. Então, sim, eles são necessariamente heterozigotos. Está correta essa afirmativa. O que diz a afirmativa que vale 4 pontos? Os indivíduos, segunda linha, número 2, esse aqui. Segunda linha, número 3, esse aqui. E terceira linha, número 2, são necessariamente homozigóticos. Bom, o segunda linha 2 é, o terceira linha 2 é, mas o segunda linha 3 não é necessariamente homozigótico. Por quê? Porque ele pode ser um heterozigoto. Tá? A gente sabe que ele é azão alguma coisa. Por quê? Porque ele é branquinho, ele é sensível. Tá? Então, a gente sabe que ele é azão alguma coisa ser branco, mas ele pode ter o azinho azinho. A gente não sabe por causa dos outros filhos deles aqui que só saiu sensível. Se tivesse um insensível, a gente tinha certeza. Ou se, por exemplo, um dos filhos dele, ou se ele tivesse casado, por exemplo, com uma insensível e só tivesse filhos branquinhos, daí sim ele seria, a gente poderia dizer que ele é homozigoto. Então, essa afirmativa que vale 4 pontos está errada. A afirmativa que vale 8 pontos diz o seguinte: segunda linha, o indivíduo 5 não tem qualquer possibilidade de ser homozigoto. Errada, ele pode ser sim homozigoto. Ele é azão alguma coisa. Ele pode sim ser homozigoto, que nem o 3 e o 4 aqui, que podem ser homozigotos, não necessariamente eles são homozigotos. Então, essa alternativa, que vale 8 pontos, também está errada. Terceira linha, o indivíduo 1 não pode ser heterozigoto. Terceira linha, indivíduo 1 não pode ser heterozigoto. Quem são os pais dele? Um azinho, azinho, que é insensível, e ele é sensível. O pai dele é heterozigoto. Por que o pai dele é heterozigoto? Porque casou com esse ser aqui, desculpa, a mãe nesse caso, né? Quadradinho é homem, bolinha é mulher. A bolinha, que é a mãe, casou com um pai insensível, tá? A mãe sensível casou com um pai insensível e tiveram um filho insensível. Tá? Então, logo, ela é heterozigota, segunda linha 1, essa mãe aqui é heterozigota. Então, esse indivíduo só tem chance de receber um A da mãe, o azão no caso. E do pai ele só recebe azinho. Então, como ele é sensível, obrigatoriamente ele é heterozigoto. Então, essa 16 está errada. Agora, a afirmativa que vale 32 pontos. Indivíduo 2 da terceira linha
e o indivíduo 3 da terceira linha terão a possibilidade de produzir um descendente insensível, ou seja, né, o pretinho, azinho, azinho, somente se esse indivíduo aqui, no caso a mãe, né, o terceiro indivíduo da terceira linha, for heterozigoto. Exato, se ele for heterozigoto, ele vai mandar um azinho. Ele poderá mandar um azinho. E daí esse pai aqui só manda azinho, daí sim poderá ter um indivíduo insensível. Tá? Então, dessas afirmações aqui, pessoal, nós só temos essas três como corretas. Aqui vale 1 ponto, aqui vale 2 pontos e aqui vale 32 pontos. Fechando, então, assim, 35 pontos nessa questão. Pessoal, fiz esses exercícios aqui. Assim que for possível e vocês quiserem, eu faço mais exercícios de aerograma. Ele é simples, é uma questão fácil de resolver na prova, em questões de vestibulares, de concursos, o que for. Sempre indo botando as letrinhas, lendo e interpretando de maneira simples e correta, tá? Quem gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like. Não gostou, comenta aí embaixo porque não gostou. Quer deixar sugestões, são sempre bem-vindas, tá? Tenham todos um bom estudo e se quiserem pedir algum conteúdo para o canal, fique à vontade.